Boa tarde a todos. Meu nome é Emi Chayo, eu sou estrategista de ações para a América Latina no JP Morgan e me sinto muito honrada de moderar esse painel junto com meus colegas Fábio, Viviane e Matthew. O assunto gerando valor para o investidor através do ESG entrou na pauta do mercado há não muito tempo atrás, mas como vocês verão, nossos palestrantes já dedicam-se a esse tema há muitos e muitos anos. E aqui no JP Morgan, nós também temos feito bastante trabalho em relação a essa pauta. Um exemplo disso é um índice quantitativo de ESG que foi criado, olhando para 9 fatores de ESG e montando a partir daí um ranking entre todos os países emergentes e também um ranking de momento, vendo quais são os países que vêm melhorando ou piorando em termos do ranking. Hoje, o Brasil não figura bem no ranking como um todo, porém, o momento vem melhorando pouco a pouco, especialmente no que diz respeito à iniciativa das empresas no tópico ESG. Nosso índice quantitativo também olha para setores e, especialmente em termos de healthcare, nós vemos que o healthcare no Brasil, o setor de saúde, encontra-se com um momento muito bom em ESG, porém ainda é ranqueado na média dos outros setores. Os nossos palestrantes têm perfis bastante diferentes e cada um vai falar de um aspecto sobre investir dentro do contexto de ESG. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Fábio, que depois vai ser seguido da Viviane e, por último, o Matthew. Cada um vai falar por aproximadamente 10 minutos e depois disso eu farei perguntas e também estimulo vocês a mandarem as perguntas. Muito obrigada pelo convite. Sem mais delongas, Fábio, te passo a palavra. Obrigado, Emi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também, Matthew e Viviane, estar com vocês dividindo esse espaço. E acho que vai ser uma conversa bastante rica e justamente essa multiplicidade de perspectivas vai enriquecer bastante o debate. E aí me trouxe, na fala inicial dela, um ponto super interessante, que muitas vezes passa despercebido, que essa temática do ESG, por um lado, ela parece muito nova, mas, por outro, ela é muito antiga, né? Então, poxa, por que algo que é praticado há tanto tempo, ela simplesmente agora, e só agora, tem sido tão falado no mundo corporativo e também no mundo financeiro? Então, um pouco sobre isso que eu quero colocar, mas acho que é importante contextualizar duas coisas. Primeiro, que não tem nada de novo no ESG. O acrônimo ESG ele foi cunhado entre 2004 e 2005, mas os pilares que sustentam o ESG são muito antigos, né? A primeira vez que a palavra sustentabilidade foi utilizada de uma maneira formal foi no século XVIII. Existem registros de fundos no século XIX que já evitavam a exposição em empresas que estavam direta e indiretamente ligadas com o tráfico de escravos. Fundos europeus abertos ao público, na década de 60, já praticavam aquilo que se chama de investimento responsável, depois foi, entre aspas, rebatizado como ESG. A minha própria empresa, eu fundei a Fama Investimentos em 1993, já praticando, enfim, os princípios de investimento de ESG. Então, não tem nada de novo no ESG. Mas, muitas vezes, a gente percebê-lo como novo é até perigoso, porque ao percebê-lo como novo, eventualmente a gente pode achar que seja algo da moda, e sendo da moda é passageiro. E se é passageiro, a gente não vai dar a devida atenção para o tema. Mas a gente também tem que levar em consideração que, apesar do ESG não ter nada de novo, ele, pela primeira vez, está impactando alguns públicos que não tratavam desse tema anteriormente. Sustentabilidade, por exemplo, já era muito comum em empresas, especialmente em empresas grandes, mas esse é um tema recorrente nas empresas. Só que ela estava em outro lugar nas empresas.
sustentabilidade nas empresas tinha mais a ver com compliance e não nas posições de liderança. Então, empresas se preocupavam, por exemplo, com questões ambientais, no sentido de ter uma licença para operar, não receber uma multa ambiental, com questões sociais, a mesma coisa, ter um ambiente em que proporcionasse um mínimo para o colaborador e não o máximo, e no sentido também de evitar qualquer tipo de litígio e assim sucessivamente. Não era visto como uma agenda de criação de valor. E esse assunto recentemente foi alçado para um outro patamar. Agora ele faz parte da mesa do C-Level, dos CEOs das empresas, dos boards, e por isso ele tem uma dinâmica muito diferente, um budget diferente, um holofote enorme sobre o tema e com vários desdobramentos em relação às empresas. Então ele não é novo, ele mudou de lugar. No mercado financeiro, mais ou menos a mesma coisa aconteceu. Especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, os pilares que sustentam o ESG, que são direitos humanos e meio ambiente, foram ideologizados. Então, durante décadas, no Brasil, esses debates eram interditados dentro do mercado financeiro. Ao você propor questões que tinham alguma relação com direitos humanos ou com meio ambiente, isso era percebido aqui no Brasil como uma pauta ideológica e, portanto, o mercado financeiro era refratário a essas pautas. Então, pouco se debateu dentro do mercado financeiro em relação a esses temas. Agora, esses temas do ESG são extremamente complexos, densos, profundos, amplos, e para estes públicos que foram impactados muito recentemente com esses temas e que precisam dar respostas imediatas, especialmente o mercado financeiro, ele vive de imediatismo nas respostas, então fica uma situação bastante complicada, né? Como que você vai dar uma resposta imediata sobre um tema que é extremamente complexo, amplo e profundo? Então, o que tem sido, o que tem acontecido no âmbito do mercado financeiro e também no mundo corporativo é um reducionismo de agenda, né? Já que eu não posso tratar de temas amplos e profundos porque eu não os conheço, eu reduzo o tema para que ele seja circunscrito a um determinado conjunto de assuntos e ignoro os demais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de questões ambientais, que a gente deveria estar tratando de uma maneira ampla, questões como perda de biodiversidade, água, economia circular e tantas outras coisas, o debate hoje é única e exclusivamente sobre mudanças climáticas, e dentro de mudanças climáticas trata-se da questão de carbono. E eu não estou diminuindo a importância da questão climática, não, muito pelo contrário, mas o debate ambiental é muito maior do que isso. Quando a gente fala das pautas sociais, especialmente estando no Brasil, a gente deveria ter um olhar muito amplificado. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, é o 2º que mais mata em acidentes de trabalho dentro do G20, é um país que tem 56% de negros e uma falta total de inclusão racial. A gente é o país mais transfóbico do mundo e essas pautas não são discutidas. Então, basicamente, o que se discute nas pautas sociais do ESG é equidade de gênero. E, de novo, não estou diminuindo a importância da equidade de gênero, mas a gente não pode entender a equidade de gênero como a única pauta social. É muito mais ampla do que isso. E se a gente levar em consideração aquilo que é debatido por aqui, que é a questão climática e a equidade de gênero, a gente vai também perceber que são pautas internacionais e não domésticas. Então, essa é uma crítica que falta às empresas brasileiras ter um olhar um pouco mais tropicalizado, um pouco mais brasileiro sobre o assunto. Então, basicamente, quando a gente pensa ESG de uma maneira estratégica e pensa mais como uma alavanca de criação de valor a longo prazo, a gente tem que levar em consideração que o capitalismo está mudando totalmente de cara. Nos anos 90, as empresas, em geral, eram geridas com foco única e exclusivamente nos seus acionistas. Era aquilo que a gente chama de capitalismo para shareholders, no sentido que os processos decisórios das empresas visavam contemplar o acionista e não estavam preocupados com o ecossistema no qual a empresa operava. E isso não é sustentável a longo prazo, isso tem sido percebido por várias companhias ao longo do mundo.
E a gente está numa transição para um capitalismo mais inclusivo, que é chamado de capitalismo para stakeholders, no qual os processos decisórios das empresas contemplam os stakeholders em geral, incluindo os shareholders, mas não só os shareholders, ou seja, não só os acionistas. Então, os processos decisórios das empresas que estão, de fato, engajados na agenda ESG contemplam clientes, fornecedores, colaboradores, meio ambiente, seus pares, governos e assim sucessivamente. Então, as empresas que possuem esse olhar e essa cultura corporativa são aquelas que, de fato, estão engajadas na agenda ESG. Então, quando a gente pensa em ESG, muitas pessoas têm dois erros básicos. O primeiro é pensar o ESG como produto, quando, na verdade, ESG é processo. Então, uma empresa não pode ser classificada como ser aderente ou não ao ESG a partir do produto que ela produz ou do setor na qual ela atua. É muito possível encontrar empresas, por exemplo, de energias renováveis ou de carros elétricos que não sejam aderentes às boas práticas. Ao contrário, também é possível encontrar empresas que estejam em setores que nada tem a ver com essa agenda e que tenham boas práticas. Então, ESG tem a ver com processo, é responsabilidade, é ética para com os stakeholders em geral. Então, a gente precisa desmistificar que ESG tem a ver com um determinado setor. E o segundo ponto, que acho que é muito importante a gente desmistificar, é que existe uma dicotomia entre responsabilidade e rentabilidade. Né? Muitas pessoas acham que, ao escolher o caminho da responsabilidade, estamos abrindo mão de rentabilidade. E é exatamente o oposto. Né? Essa dicotomia ela é falaciosa. Empresas cada vez mais percebem que, ao escolher o caminho da responsabilidade, elas estão também escolhendo o caminho da rentabilidade. Então, empresas ESG, ou empresas que, enfim, tenham boas práticas e boa cultura corporativa, elas acordam todos os dias de manhã pensando em como serem maiores, melhores, mais lucrativas, aumentarem a margem e assim sucessivamente. Não são, ao contrário das percepções comuns, não são empresas perdulárias, empresas que não se preocupam com geração de resultado e assim sucessivamente. Podemos, enfim, ao longo desse debate, dar vários exemplos ilustrativos, mas acho que essa é uma falácia que a gente precisa combater para ter a real percepção do ESG. Então, no meu olhar de investidor, e aqui já concluindo, o que eu procuro são exatamente aquelas empresas que têm esse olhar de longo prazo, que tomam decisões baseadas em stakeholders e que são responsáveis por suas externalidades. Empresas que entendem o impacto negativo que geram para, enfim, o ecossistema em que elas operam e tentam, ao máximo, reduzir esses impactos. E, com isso, elas conseguem olhar mais para o longo prazo e gerar mais valor para os seus acionistas também. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Teremos várias perguntas que ficou aqui para mim depois, mas com isso eu quero mudar um pouco a ordem e chamar o Matthew para falar agora. Matthew. Olá a todos e todas, obrigado por me receber, é um prazer falar com vocês e fazer parte desse painel. Eu também quero agradecer aos outros painelistas, também pelas palavras de abertura, e eu concordo com o que foi dito. E eu quero falar sobre o que nós temos feito na Plug and Play em termos de sustentabilidade. Tem muita coisa específica da América Latina. Eu sou o diretor global de sustentabilidade da Plug and Play. Eu estou na empresa por 3 anos e trabalho com sustentabilidade há 10. E, sim, nós estamos vendo um aumento de sustentabilidade, agora se tornando mais popular no último ano, mais ou menos, mas, na verdade, já existe há muito tempo. E eu concordo plenamente com os outros painelistas, no sentido de que, quando se torna moda, é perigoso. O que eu tento fazer é reduzir grande parte dos mitos que existem em torno de sustentabilidade
e também reduzir os conceitos errôneos, porque quando você remove isso, existe muito valor que advém de se trabalhar com startups e empresas que ajudam a incentivar os esforços em torno de sustentabilidade. Então, um pouco sobre a Plug and Play. Nós somos uma plataforma de inovação global e operamos em 30 locais no mundo, trabalhando com milhares de startups no ecossistema. Nós temos mais de 65 mil startups no nosso ecossistema em diversas verticais da indústria, incluindo saúde, sustentabilidade. Nós também temos alimentos e bebidas, os serviços financeiros, serviços de seguros e diversos outros. Também fazemos muito trabalho em inovação corporativa e também trabalhamos com investimentos. Então, a Plug and Play começou como uma empresa VC com alguns investimentos iniciais, como a Google, Logitech e diversas outras. E no início era uma empresa de venture capital. Nós, então, fomos os primeiros investidores nessa empresa. Fizemos, então, 2.000 investimentos, mais ou menos, no mundo todo, durante a nossa história. E todos os investimentos de sustentabilidade eu realizei em nome da Plug and Play, para vocês entenderem o meu histórico. E nós também trabalhamos em diversos programas no mundo, incluindo na América Latina, mais especificamente em São Paulo, com uma aliança. E para o nosso programa de sustentabilidade, nós temos 3 grandes pilares. Nós temos programas agora no Vale do Silício, Paris, Xangai, Singapura, Joanesburgo, como eu mencionei, também São Paulo. Também temos programas para neutralidade de carbono, de forma sustentável em todos esses locais que eu mencionei. E um dos benefícios de termos esses programas mundiais é conseguir trabalhar com startups localmente e acelerar o seu crescimento, o seu ritmo de adoção, em conseguir fundos localmente e assumir escala global. E também conseguimos lançar soluções em outros lugares do mundo e trazê-las para São Paulo e para o mercado latino-americano. E nós vimos, com isso, diversos tipos de tecnologia e modelos de negócio, mas o mais importante são pessoas apaixonadas, realmente querem fazer a diferença. E nós temos ficado muito empolgados de trabalhar com as startups e mostrar que você pode investir em startups e gerar lucro. Em termos de venture capital, nós temos essa preocupação com retorno sobre o investimento nas startups e nós conseguimos mostrar o retorno sobre investimento em 2 anos dos mais de 20 investimentos que nós fizemos em sustentabilidade. Conseguimos demonstrar que você consegue sim lucrar com isso e nós conseguimos eliminar esse mito de que você só consegue ser ou sustentável ou gerar lucro, não consegue fazer as duas coisas. E eu concordo novamente plenamente com os outros painelistas em relação à sustentabilidade agora está no nível em que nós agora estamos trabalhando com mais de 500 organizações no mundo todo, incluindo a América Latina, e ajudamos essas empresas na jornada de sustentabilidade. Isso vem do nível C. Elas querem fazer mais para as comunidades locais, querem fazer mais para os pares locais, e não só tornar sustentável, ambientalmente falando, mas também ajudar as pessoas a encontrar empregos e também a ter acesso a melhor serviços de saúde, melhores condições alimentares e melhores condições de vida em geral. Nós temos trabalhado com diversas empresas incríveis nessa região, ajudando essas empresas em sua jornada de sustentabilidade e inovação e ajudando as empresas a se conectar com as startups fantásticas, fazendo uma grande diferença e um grande impacto no mundo. Em todos os lugares do mundo, a sustentabilidade é tratada de forma diferente. E uma coisa que nós tentamos fazer é trazer o nosso foco para iniciativas novas, empolgantes e eliminar esses mitos e conceitos errôneos sobre a sustentabilidade, ajudar essas startups e essas empresas a aumentar os seus esforços no mundo e nós podermos ser uma conexão entre todas essas diversas empresas no mundo em termos de progredir nesse sentido. Então, eu estou muito ansioso
ouvir mais de vocês e perguntas que vocês possam ter. Eu já trabalho nesse setor há mais de 10 anos, como eu falei. Eu já trabalhei para o governo, já tive uma empresa, já trabalhei para outras venture capitals. Então, dessas experiências, eu consegui aprender muito sobre os mitos e conceitos errôneos e também sobre como atacá-los, como resolvê-los, para nós podermos progredir nesse sentido em termos de responsabilidade. E isso vai exigir um trabalho conjunto, e trabalho em conjunto com uma visão muito clara, um foco muito claro e com um entendimento muito claro de qual é o problema e de para onde precisamos ir para resolver esse problema. Então, muito obrigado. Obrigado por me convidarem para esse painel, Amy, e para outros painéis também. Eu estou ansioso pela nossa conversa hoje. Obrigada. Nós ainda estamos esperando a Viviane, ela teve dificuldades técnicas, então eu vou começar perguntando para o Matthew se ele pode dar algum exemplo de um trabalho que ele fez aqui no Brasil que possa exemplificar um pouco melhor as questões de sustentabilidade na Plug and Play. Claro, nós tivemos um programa de aceleração em São Paulo, onde nós aceleramos mais ou menos 12 startups da região em que estávamos trabalhando nas questões ambientais. E algumas fizeram processamento antecipado, encontrando novos destinos para materiais processados, e também encontramos algumas instalações de reciclagem de material química, não só em São Paulo, mas também em outros locais da América Latina. Um dos mais recentes foi numa startup chamada Greenback, e uma empresa no México em que agora eles estão fazendo reciclagem de material químico. E nós também fizemos um grande trabalho em neutralidade de carbono, mas os que eu geralmente tenho mais orgulho é uma empresa chamada Niles, em que eles ajudam a prevenir o desperdício de alimento ou que o alimento termine em um aterro sanitário. Então, eles financiam pratos de comida para bancos de alimentos e também trabalham em corporações com a América Latina e no mundo todo. Então, se houver uma questão relacionada à embalagem de uma empresa, por exemplo, se tiver uma questão em que o alimento está perfeito, mas a embalagem não está, eles, em vez disso ser enviado para um aterro sanitário, eles enviam para as instituições que cuidam de pessoas sem teto esses alimentos por uma fração do preço que seria pago num supermercado. Então, se trata de fornecer alimentos, boa nutrição e impedir que o alimento que iria para um aterro sanitário vá para as pessoas que realmente precisam desse alimento. E também empregam pessoas de toda a América Latina, especificamente em São Paulo, que precisavam de emprego. Então, foi incrível ver o trabalho que eles têm feito e nós temos essa colaboração. E o último exemplo é uma empresa chamada Agramo, com que eu trabalho, e eles estão fazendo refil de containers para sabão e outros produtos comprados em supermercados e permitem que os consumidores tenham acesso a preços a granel, mesmo que não precisem do material a granel. Ou seja, ajudam as pessoas a ter acesso a itens de rotina de que precisam a preços muito inferiores. E é muito conveniente porque eles vão até você e você não precisa ir até eles. Ou seja, facilita muito o acesso e diversas pessoas podem utilizar. Ou seja, e nós ajudamos eles não só a crescer e ganhar escala na América Latina, mas também os ajudamos a crescer na Europa, Ásia, África e América do Norte. Acho que o interessante para comentar desses projetos é a interseccionalidade entre os diferentes fatores de ESG, tanto do lado social como do lado do meio ambiente, que os teus projetos eles estão tocando, e a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Agora eu queria perguntar para o Fábio se existe algum setor ou setores
que são uninvestable, que não dá para investir do ponto de vista ESG? Tem algum setor que realmente você acha que vai contra toda a ideia do ESG, de investimento desse retorno de longo prazo? Adorei a pergunta, Amy, porque ela é provocativa no sentido de o ESG não é binário, o ESG é bastante complexo. Então, o que eu for responder aqui para vocês, eventualmente pode ser, o Matthew pode ter uma opinião contrária e os dois estão certos. Então, a gente não tem verdades absolutas no ESG, a gente tem maneiras de ver e está tudo bem, né? Então, vou colocar aqui, então, muito claramente a minha opinião pessoal e o que a gente faz na minha empresa, na Fama. E não necessariamente, não, assim, reforçando, isso não é um manual em que o que eu falar é a verdade do ESG, isso é a verdade do Fábio e da Fama Investimentos. A gente entende o seguinte, os conceitos do ESG, eles são, como já falei, eles são bastante complexos. Então, as empresas potencialmente terão alguns fatores que são mais avançados, outros que serão menos avançados, e a gente vai ter que conviver com isso, a gente não vai achar empresas perfeitas de maneira nenhuma. Então, e outra coisa, no tempo, essas questões vão mudando também. Então, o foco vai mudando, a maneira com que a empresa lida com determinadas questões vai mudando, a sociedade vai mudando. Então, não é uma opinião estanque no tempo, é uma opinião que ela é bastante dinâmica. Na nossa opinião, só existe um fator ESG que seja binário. E esse, sim, para a gente, é um fator de exclusão, que é ética. Não existe meia ética. Ética ou você é ou você não é. Então, neste sentido, é aí que a gente traça a linha. Eu jamais investiria numa empresa antiética. Em todas as outras empresas, eu posso investir sem problema nenhum, ainda que as práticas ESG elas sejam pouco expressivas, e aí a gente contribui para que a empresa avance. E isso é uma prática que a gente faz bastante. Então, a gente pode investir em empresas que sejam state of the art, no sentido das práticas ESG, ou empresas que estejam no início da jornada. E, nesse sentido, a gente apoia bastante as companhias. Onde a gente não investe de jeito nenhum são empresas que não tenham práticas éticas. Só que ética também é um conceito abstrato, né? Se eu perguntar para todos os panelistas aqui e para todos que estão nos assistindo o que significa ética, provavelmente a gente vai ter N respostas diferentes. Mas, em geral, quando eu dialogo com brasileiros sobre o que é ética, o que é antiética, em geral, por aqui, a percepção de ética tem a ver com algo financeiro. Então, por exemplo, uma pessoa ou uma empresa tomou uma atitude antiética porque ela queria ter um benefício financeiro. Então, ela não pagou imposto porque ela queria lucrar mais, ela fez isso ou aquilo porque, enfim, para ter algum tipo de benefício. A nossa visão de ética é mais amplificada do que essa, né? Não é só uma questão financeira. Então, uma empresa ou uma pessoa que destrata seres humanos ou que segrega seres humanos, para mim, é uma empresa ou uma pessoa antiética. Uma empresa que produz produtos que não façam bem para a sociedade é uma empresa antiética. Empresa que polui excessivamente e não está preocupada com isso é uma empresa antiética também. Tá? Então, ainda que as suas práticas comerciais sejam éticas, ilícitas, no sentido de não sonegar imposto, não pagar propina, fazer tudo, enfim, conforme a lei manda, se a empresa não se demonstra como antirracista, anti-homofóbica ou desrespeitosa em relação às questões, por exemplo, das mudanças climáticas, etc., eu acho que é uma empresa que fere a ética. Então, nossa leitura sobre ética é amplificada. Quando a gente vê que isso é um dogma dentro da companhia, enfim, que seja difícil, né, transpor essa questão, aí para a gente passa a ser uma empresa investível, não investível. Só tem um ponto adicional. Existem alguns setores que, apesar das empresas serem responsáveis da maneira com que elas atuam, são setores que estão na contramão do mundo. Né? Então, vou dar um exemplo. O setor, por exemplo, de combustíveis fósseis ou de mineração,
ainda que haja empresas que estejam fazendo tudo isso de uma forma correta e responsável, são setores que vão ter que começar a pagar pelas externalidades, sendo que ela nunca teve que pagar pelas externalidades. Então, carbono, por exemplo, só para dar um exemplo, já é regulado em 70% do PIB mundial. Ainda não é regulado por aqui, aqui no Brasil, mas isso é uma questão de tempo. Então, se a gente incorporar na conta quanto que essas empresas terão que se responsabilizar pelas emissões de gás de efeito estufa, provavelmente elas continuarão sendo empresas responsáveis, mas empresas financeiramente menos viáveis do que elas são hoje. Então, não diria que elas estão na nossa lista de exclusão, mas elas estariam excluídas da nossa lista de interesse. Muito claro, obrigada. Matthew, você me contou, quando a gente estava se preparando para esse painel, que a Plug and Play, vocês também entram dentro das grandes empresas para melhorar o perfil de sustentabilidade delas. Você pode contar um pouco para a gente onde que você vê o maior gap entre o que seria o ideal e o que você encontra nas grandes empresas hoje? Claro, eu quero dizer que eu concordo totalmente com o Fábio. E uma coisa que eu tento fazer é trabalhar com startups onde nós possamos adicionar transparência a essas organizações ou indústrias para mostrar se elas estão sendo éticas ou não estão sendo éticas. Isso tem a ver com condições de trabalho ou o impacto ambiental e diversas coisas que nós tentamos investir e trazer para dentro dessas organizações maiores. E isso pode ser através de condições de trabalho, ou a maior transparência na cadeia de suprimento, ou também pode ter a ver com o uso de materiais para que não sejam materiais danosos, ou fontes também que sejam éticas. E uma das formas como estamos trabalhando com essas organizações maiores é definir como é que elas estão abordando sua pegada de carbono, a pegada no setor hídrico, e encontrar soluções para elas reduzirem essas pegadas em geral e, ao mesmo tempo, também mostrar como é que elas podem gerar lucro ao fazer isso. Nós não queremos que isso seja uma carga financeira para essas empresas, porque isso não vai permanecer, não vai ser algo que eles vão abraçar, mas nós mostramos que elas podem reduzir a pegada de plástico, de carbono, hídrica e emissões, etc., e também, ao mesmo tempo, ou economizar ou gerar lucro, aí sim se torna muito mais atraente para diversas dessas grandes corporações e tem um impacto ambiental localmente onde elas estão, onde as fábricas delas estão. Então, nós desenhamos um trabalho estratégico para elas e que examinamos os produtos e processos dessas empresas e também as diferentes instalações dessas empresas, fábricas, usinas e formas onde nós possamos encontrar startups para torná-las mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, fazê-las economizar ou gerar lucro. Se puderem ser ambos, ótimo, mas geralmente ou você economiza ou você gera lucro. Matthew, você falou de descarbonização e é inevitável falar sobre a COP, que acabou de acontecer na Escócia. Fábio, eu já vou te perguntar, porque eu li seu artigo a respeito. Muito bom título também. Tem algum takeaway desse evento que a gente acabou de ver, que está se encerrando hoje, que seria um aprendizado ou alguma lição para as empresas, ou no final das contas foi mais do mesmo? A pergunta é para mim? Ele está falando. For you, Matthew, para você. Você já vou chegar. Bom, para mim, me parece que os governos estão muito atrasados.
E a demanda por sustentabilidade acaba vindo de pessoas, né? Pessoas físicas, pessoas comuns, que estão dizendo que querem que os governos, que as empresas, né, que de fato enfrentem esse desafio para valer. Parece que a geração mais jovem é quem está de fato fazendo essa demanda, empurrando essa agenda, e os governos estão levando um tempo, eu acho, para conseguir correr atrás, né, desse assunto. Me pareceu um pouco mais do mesmo. Para mim, pareceu um pouco mais do mesmo. Eu gostaria de ter visto mais, eu gostaria de ter visto ações mais rápidas. Eu sei que é difícil fazer descarbonização em muitos desses setores, em muitos países, é um trabalho muito complexo, mas o ritmo de adoção precisa ser mais rápido. Eu tô aqui na Califórnia falando com vocês, e durante boa parte do ano, teve incêndios aqui, né, na Califórnia. E isso está muito relacionado às mudanças climáticas, então, para mim, é inclusive uma questão pessoal, né? O céu costuma ficar cinza, a gente tem muita fumaça, a gente tem cinzas que chegam à nossa casa, a gente às vezes tem que evacuar os lugares onde a gente mora com alguma frequência, isso acontece. Então, é preciso que haja mais urgência por parte dos governos. E não teria que ser uma conferência uma vez por ano que levasse eles a fazer alguma coisa, né? Acho que teria que ser algo que fosse regularmente, fosse feito de forma regular, num ritmo muito mais rápido, e acho que eles precisam avançar, precisam fazer mais, né? Os compromissos têm sido feitos gradualmente, nessa última COP tivemos alguns novos compromissos, mas é preciso fazer muito mais. Então, eu estou aplaudindo, mas não estou aplaudindo com muito entusiasmo. Eu sei que é uma resposta um pouco deprimente, mas é a minha opinião honesta sobre o assunto. E eu acho que o Fábio, ele divide essa mesma opinião. Fábio, você quer falar um pouco sobre isso? Bom, Matthew, eu acho que você vai gostar do artigo que eu publiquei ontem, porque é muito parecido com o que você trouxe aqui. Ontem eu tive o prazer e o privilégio de participar da COP como panelista em uma sessão chamada The Investor Agenda, e eu trouxe um pouco dessas reflexões. E eu acho, Amy, te respondendo muito objetivamente, que essa COP, em especial, era uma COP diferente das demais COPs, por várias razões. Primeiro, porque no ano passado não teve COP, né? A gente estava no meio de uma pandemia, então a última COP que existiu foi em Madrid, em 2019. E nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram. A primeira coisa foi a própria pandemia. E a pandemia, enfim, como efeito colateral de tudo isso que a gente passou, trouxe 2 questões que eu acho muito relevantes para o contexto de uma COP. O primeiro é esse olhar um pouco mais social, tanto dos governos quanto das empresas. Então, em 2019, talvez, né, a gente não tivesse esse olhar tão voltado para o bem-estar das pessoas, era um olhar talvez um pouco mais individualista. E agora existiria uma expectativa de que países e empresas estendessem um pouco esse olhar de uma maneira diferente, dado tudo o que aconteceu. O segundo aspecto que eu acho relevante é a questão da ciência. Então, a ciência ganhou muita relevância nos últimos 2 anos por conta da pandemia. O Brasil, infelizmente, numa pesquisa feita pré-pandemia, era, entre todos os países relevantes do ponto de vista de população, é o que menos respeitava a ciência. Então, tudo que foi discutido ao longo desses últimos 2 anos, do ponto de vista de vacinação, o que acontece com uma pandemia, etc., trouxe uma luz importante para a ciência, e eu acho que isso era um combustível relevante para a COP. Mas tem mais, né? Essa COP também é a COP da volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? Então, Trump saiu do Acordo de Paris, Biden teve uma campanha totalmente focada na agenda ambiental, e é um ator extremamente relevante. Então, a volta dos Estados Unidos para o jogo era muito significativa para esta COP em especial. E, além disso, o assunto ESG
ganhou uma dimensão e uma escala muito grande nesses 2 anos, né? Então, a gente está falando de uma COP que antes era circunscrita a alguns públicos e agora o mundo corporativo e o mundo financeiro também participam da COP com mais atenção. Além disso, também, nessa COP, tinha uma pendência muito grande, não quero ser muito técnico aqui, a discussão do artigo 6 do Acordo de Paris, que justamente regulava o mercado de carbono internacional. Nos últimos 2 anos, esse mercado ganhou muita relevância. Então, existia uma expectativa gigantesca em cima desta COP. E quando a gente olha, tudo bem, a COP não terminou, né? A gente precisa esperar ela terminar de fato, e eu acho que tem muitos desdobramentos que ocorrem pós-COP, mas, infelizmente, a gente, e aí concordando integralmente com o Matthew, a gente ainda vê, tanto do lado corporativo quanto do lado governamental, os interesses particulares prevalecendo em relação aos coletivos, né? Então, empresas e governos olhando para os seus próprios umbigos, ao invés de olhar para as questões que deveriam estar olhando, né, para o bem-estar social de maneira mais coletiva. Então, a gente ainda tem um atraso de agenda, apesar da importância dessa COP, a gente, enfim, acaba se frustrando de uma determinada maneira. Mas tem coisas positivas que a gente pode extrair de lá, sim. Eu acho que teve 2 pontos que eu gostaria, isso não está no meu artigo, mas acho que isso eu queria destacar aqui. Primeiro, acho que a participação da geração Z, para mim, foi muito relevante, emblemática, e isso, para mim, ganha um ar de esperança para as próximas COPs. Acho que é uma geração que vem participando cada vez mais do debate, e essa geração, enfim, ao longo dos anos, vai ganhando poder de consumo, vai ganhando espaço nas lideranças corporativas e na política pública, e eu acho que, enfim, com o tempo, a gente pode, a partir da geração Z, endereçar melhor essas questões. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, nessa COP, um assunto que ficou muito claro, que eu acho que deve dominar as temáticas das próximas COPs, é o conceito de adaptação, né? No sentido de quais as consequências sociais das COPs, o quanto que isso gera, das mudanças climáticas, quanto que isso gera de desigualdade social e como que a gente pode endereçar essas questões, o racismo climático e tantas outras coisas que a gente tem que discutir além da ciência, e esse enfoque mais social e um pouquinho menos ambiental, eu acho isso fundamental. Sim, que inclusive é o que o Matthew ele contou da Nylos, que quando ele me contou me chamou muito a atenção, que esse aspecto da desigualdade, da fome, da pobreza começa a entrar também como sendo um fator bastante importante nessas questões. O painel é sobre investimentos e ESG. E uma coisa que eu me pergunto, e a pergunta pode ser para os dois, se vocês veem a possibilidade de algum dia, talvez não no futuro tão distante, ter um país que vai receber sanções e que passa a ser quase investable por violar princípios de ESG. Então, por exemplo, o Fábio é signatário junto com muitos, eu não sei explicar muito bem, Fábio, você pode explicar melhor, mas junto com muitos outros gestores de investimentos no mundo, a aderir às práticas ESG, escreveu cartas aos nossos governantes em relação a isso. A gente tem, por exemplo, o acordo Mercosul e União Europeia sendo com bastante obstáculos para sua aprovação devido às questões relacionadas ao meio ambiente. Então, assim, é possível que a gente vai ter países, mesmo que seja o Brasil, sendo aqui quase que um uninvestable, difícil de investimento, se não houverem melhoras nesses fatores ESG? Pergunta para os dois. Posso começar, então? Por favor. A questão do boicote, ela é
muito delicada, porque a gente precisa dissociar governo de sociedade civil. No momento que existe um boicote em relação a um país, a gente está, no final das contas, penalizando uma sociedade civil que eventualmente apoia essas questões, né? Então, grande parte da população brasileira quer a manutenção da floresta de pé, quer um respeito ao meio ambiente, quer o respeito à sustentabilidade. Então, boicotar um país significa penalizar pessoas, e eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão em relação a isso. Mas eu não sou contra o boicote. Eu acho que esse boicote ele precisa ter um alvo dirigido. Então, empresas que não têm boas práticas, empresas que desmatam, empresas que violam direitos humanos, precisam sim ser boicotadas. Mas esse boicote ele precisa ter um endereço certo, porque senão essa generalização ela interdita o debate. Matthew? É uma pergunta super interessante. E eu concordo, acho que é preciso separar o governo e as empresas. Se a gente for sancionar um governo e dizer não vamos mais investir nesse país, eu acho que talvez até piore a situação. Porque talvez isso leve a mais greenwashing, né? Vamos dizer que as sanções sejam aprovadas, essa falta de investimento pode piorar a situação. Quando, no caso de uma empresa, e quando há um boicote a uma empresa, porque as pessoas querem que essa empresa se torne mais sustentável, essa empresa aí tem a oportunidade de reinvestir o próprio dinheiro, os próprios recursos, para que a própria empresa se torne mais sustentável. E a gente já viu esse tipo de pressão funcionar, né? Quando consumidores ali do cotidiano pedem que as empresas sejam mais sustentáveis e usam seu poder de compra, né, seu bolso para dizer, não, eu quero comprar um produto mais sustentável de uma empresa que seja mais ética, que seja mais sustentável, né, em relação àquelas outras. As empresas estão se dando conta disso e estão tentando se ajustar e mudar em tempo real. E não só isso, as pessoas que querem trabalhar para essas empresas também estão exigindo que as empresas sejam mais inclusivas, sejam mais éticas, sustentáveis. Então, a gente está vendo esse movimento da sociedade civil mesmo, que está, de fato, tendo efeito sobre empresas poderosas do mundo, para que elas mudem a sua atitude, mudem, inclusive, o conselho, em alguns casos, mudem o CEO, né, e mudem a forma como essas empresas operam. Então, tem sido incrível ver esse movimento, mas eu acho que uma sanção a um país inteiro, eu não sei se é uma boa ideia. Eu acho que pode acabar tendo um efeito contrário. Mas colocar pressão sobre organizações, eu acho que sim, já levou a mudanças boas. E eu sei que mais virá por aí. Então, a gente já viu essa evolução da pressão, né, a pressão aumentando, ou digamos assim, esse efeito cascata, né? Começa com cidadãos comuns, com consumidores, depois chega a corporação, as empresas, e o governo começa a se dar conta que precisa mudar. Só que o ritmo de adoção é diferente, dependendo de diferentes organizações, né? Mas eu acho que está começando a chegar aos governos, e estamos começando a ver os governos reagir e assumir compromissos. Só que acho que isso precisa acontecer mais rápido. A minha última pergunta tem a ver com algo que você mencionou, que essa transição para de uma empresa para ser mais que o próprio Fábio falou que é um processo, né? Você ser ESG. E os custos associados a isso, né? É um debate que a gente sempre pensa. A gente quer transformar as empresas, existe essa exigência muito grande, mesmo inclusive geracional, que é algo que também foi dito, mas a empresa, como que ela pode balancear os custos versus as oportunidades? E eu acho que eu até já sei a resposta de vocês, mas só para formalizar. Matheus, se você quiser começar. Claro. Para algumas empresas,
eu acho que custa mais caro não tomar o rumo da sustentabilidade, né? Não seguir esse caminho do que ficar no caminho que elas estão seguindo no momento. A gente viu o impacto das mudanças climáticas em cidades, em bairros, mas acho que uma forma de pensar é também nas seguradoras, por exemplo, né? Instituições financeiras, empresas do setor químico, muitas delas ficam em áreas litorâneas, e a mudança climática tem um impacto direto sobre elas, né? Em danos, e você transferir essas instalações, esses lugares para outras regiões. O incêndio na Califórnia, os incêndios na Califórnia foram ruins para as pessoas físicas, mas também para as seguradoras. Então, há um grande risco financeiro se essas empresas não seguirem o caminho da sustentabilidade. Às vezes, é mais caro, então, não ser sustentável. Para algumas outras empresas ou outros setores, talvez você economize dinheiro ou ganhe mais dinheiro. Então, na verdade, é como se você estivesse investindo em si mesmo, né? Não é que você está jogando dinheiro pela janela para se tornar mais sustentável, mas acho que é pensar em você reinvestir na própria empresa para que você se torne mais sustentável. É assim que eu enxergo essa questão. Fábio, alguma consideração? Concordo integralmente, né? O custo de não fazer é muito maior do que o custo de fazer, sem dúvida nenhuma. E outra questão, mais duas questões, né, que eu queria acrescentar. A primeira é que a falsa percepção de que a agenda ESG, a sustentabilidade seja cara. Isso cria um imobilismo enorme para as empresas médias e pequenas, achando que, olha, o dia que eu for uma empresa grande eu faço. Isso não é verdadeiro. Tem uma série de ações que podem ser feitas que são de graça. Então, distribuir um texto sobre racismo ou homofobia é de graça. Manter a cortina aberta com luz natural e evitar consumo de energia é de graça. Incentivar o uso de transporte público ou de bicicleta é de graça. Coleta seletiva de lixo é de graça. Então, não existe nenhuma razão para as empresas médias e pequenas, inclusive as grandes também, de não fazerem alguma coisa. Um monte de coisas são de graça e no coletivo dá um resultado bastante significativo. Então, acho que isso é importante a gente tirar um pouco desse estigma, né, que para ser sustentável eu preciso primeiro crescer e depois eu serei responsável. Isso não é verdadeiro. E eu acho que tem um outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração, que acho que as empresas elas estão cada vez mais mudando um pouco a forma de compreender, de entender o seu papel. Até muito pouco tempo atrás, as empresas entendiam que a sua responsabilidade era circunscrita ao portão da fábrica. Então, olha, é o seguinte, vendi um produto, a responsabilidade não é mais minha, é de quem comprou de mim. Então, é do varejista, do distribuidor, do consumidor final, etc. E acho que a compreensão agora é uma compreensão de cadeia. A responsabilidade da empresa vai desde os seus fornecedores, na cadeia inteira, né, inclusive terceirizados, quarteirizados, até o destino final. E isso tende a fazer com que a economia fique cada vez mais circular e que as empresas entendam a dimensão das suas responsabilidades. Nesse sentido, tem uma outra questão que vem em paralelo, que é advocacy, né? Então, até pouco tempo atrás, empresas que não se posicionavam em relação às grandes questões da sociedade eram vistas como neutras. Agora, as empresas que não se posicionam são vistas como omissas, né? Então, as empresas precisam se posicionar, ainda que não façam parte da atividade dela. Então, empresas precisam falar sobre democracia, empresas precisam falar sobre racismo, empresas precisam falar sobre mudança climática e etc. Sobre o risco de não serem mais polos de atração e retenção de talentos. As pessoas da geração Z, por exemplo, não querem trabalhar numa companhia que não dialoga com os mesmos valores. Então, não seguir uma agenda ESG significa também o risco de você não atrair talentos. E se você não tem talentos, você está desfigurando a sua própria companhia. Então, acho que não é mais uma opção. E quem começa a colocar na conta e falar, bom, isso aqui custa e etc.,
não está considerando os custos invisíveis que tem, por exemplo, do seu produto não ser bem quisto, da sua empresa não ser um alvo de contratação de talentos e assim sucessivamente. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira um pouco mais sistêmica. Bom, chegamos ao fim do nosso painel. Eu aprendi muito, tenho This is certeza the que a end nossa of our audiência panel. também. I learned a lot, and I'm sure E that our tivemos a honra de ter tanto Fábio como Matthew. Agradeço muito e acredito que estamos todos à disposição. Muito obrigada e fiquem para o próximo. Tudo de bom.